RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal, a abrir os títulos desta edição. O Dia Mundial do Rim é assinalado hoje. Saúde renal para todos, promoção do acesso equitativo aos melhores cuidados e tratamentos em Cabo Verde. A data é assinalada com a primeira jornada científica de nefrologia sobre a saúde dos rins no Hospital Agostinho Neto. Ministro das Comunidades Jorge Santos representa Cabo Verde na Conferência Regional Preparatória do Congresso sobre o Desenvolvimento do continente. Está em debate hoje e amanhã no Mali a participação das diásporas afrodescendentes e desenvolvimento. Vice-primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe para participar numa conferência internacional sobre a transformação da dívida em dividendos da natureza. Forças Armadas preparam o início das operações do avião da Guarda Costeira, primeiro exercício militar já depois da manhã, 16 de março. A criminalização do assédio moral e sexual é insuficiente para travar o problema. A presidente da Associação Cabo-Verdiana de Mulheres Juristas defende que se impõe intensificar o debate sobre a temática. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. A situação na faixa de Gaza está tensa e já há primeiros casos de morte por desnutrição e desidratação. Quem o diz é o Hamas. É uma declaração de hoje. O Hamas anuncia 79 mortes em atentados noturnos de ontem para hoje, atentados noturnos do exército israelita. O navio com ajuda humanitária está a chegar provavelmente hoje à noite à faixa de Gaza com 200 toneladas de alimentos. O secretário norte-americano diz que está iminente um acordo para um cessar-fogo provisório entre o governo israelita e o Hamas. Saúde renal para todos, promoção do acesso equitativo aos melhores cuidados e tratamentos, lema do Dia Mundial do Rim. Em Cabo Verde, a data é assinalada na cidade da Praia com a primeira jornada científica de nefrologia sobre a saúde dos rins, em que o exame de creatinina para todos surge como objetivo a atingir. De facto, é um exame de sangue que permite detectar a insuficiência renal e infecção nos rins ainda na fase inicial. O nefrologista Helder Tavares esclarece que dados do ano passado revelam 230 doentes em tratamento por diálise no Agostinho Neto na Praia e Batista de Souza no Mindelo, que resultam de várias doenças. São várias e todas elas têm em comum o fato de poderem progredir para a insuficiência renal e necessitar de diálise. Mas são várias. Nós temos a doença renal crónica secundária à hipertensão arterial, que é chamada nefrosclerose hipertensiva. Temos a doença renal crónica secundária à diabetes. Temos a litíase renal, que é vulgarmente conhecida como pedra nos rins. Temos a doença renal poliquística do adulto, que é uma doença congénita em que há a formação de vários quistes nos rins e que acabam por substituir o parênquima renal e levar à perda da função renal. Temos várias outras doenças que estão no quadro das chamadas malformações congénitas e temos algumas outras doenças intersticiais decorrentes do uso, do abuso de algumas substâncias tóxicas, tema que será bem discutido nas nossas jornadas. Então são várias as doenças que têm em comum o fato de poderem progredir e levar à perda da função renal e necessidade de diálise. A primeira cirurgia por laser para extração de pedras nos rins remonta a 15 de janeiro de 2017. O marco é recordado pelo urologista Mário Frederico.
Desde então tivemos muito benefício, começamos a evitar as evacuações externas, porque antes nós não tínhamos esse aparelho, não tínhamos disponível essa cirurgia. A maioria dos doentes, praticamente com critério para fazer tratamento de laser, fazíamos evacuações. É uma intervenção rápida? É uma intervenção mínima invasiva, sim. Temos menos dias de internamento, menos complicações. Só que, tem uma alta complexidade, mas ultrapassa muito a cirurgia convencional que ainda se faz. Só o Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, é que faz essa intervenção? Sim, só nós. Ou seja, o serviço de urologia funciona como um serviço de referência a nível nacional, onde recebemos os doentes de Santo Antão à Brava para fazer esse tratamento. Praticamente já fizemos desde o início. Até agora já fizemos 80, em média 80 cirurgias. Vamos a falar de litíase, tanto às vezes de pedra nas vias urinárias, ou seja, nos rins e nos ureteros e bexiga também. Principalmente são pedras localizadas nos ureteros. É frequente pedras nos rins? Temos, muito frequente em Cabo Verde, principalmente no sexo feminino, que temos muitos casos. Isso se deve principalmente, às vezes, às infecções urinárias de repetição. Então, isso é principalmente no sexo feminino, também mesmo no sexo feminino, que operamos muitos mais casos, e não só de laser, mas também são as mulheres que mais também perdem os rins por problemas já mais complexos. Pode ajudar-nos agora a desfazer este mito que o urologista é um cirurgião para homens? Somos uma especialidade cirúrgica. As mulheres também têm os rins, bexiga também, igual que nós os homens. Só que temos essa particularidade que fazemos as cirurgias do aparelho genital nos homens. Ou seja, quando uma mulher tem um problema na bexiga, por exemplo, pode ser uma pedra, um tumor, qualquer outro problema, ou nos rins, somos nós, os urologistas, que fazemos as intervenções cirúrgicas. A primeira jornada científica de nefrologia realizada pelo Hospital Agostinho Neto decorre durante toda esta manhã e tem 3 painéis: saúde dos rins, da prevenção ao diagnóstico, doença renal crónica, uma abordagem integrada, e o terceiro painel, o impacto socioeconómico e mental do doente hemodialítico. A diáspora como recurso endógeno vai entrar na agenda de África com a realização do primeiro congresso sobre o desenvolvimento do continente, programado para outubro no Togo por iniciativa da União Africana. Uma das etapas da preparação do congresso tem lugar hoje e amanhã no Mali, com a participação dos países da CEDEAO, que tem como tema diásporas afrodescendentes e desenvolvimento. Cabo Verde está representado pelo Ministro das Comunidades, que vai retratar a experiência nacional sobre o sistema de governança da diáspora. No sentido de que nada acontece por si só, mas se queremos mobilizar aquele que é o recurso endógeno e importante para o continente africano, que é a riqueza da nossa diáspora, das diferentes diásporas, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Oriente, é preciso definirmos políticas públicas e criarmos ecossistemas como Cabo Verde tem estado paulatinamente a fazer. E com resultados. Hoje a diáspora cabo-verdiana em Cabo Verde já representa 34% do produto interno bruto, já tem uma participação muito importante, participa no investimento, participa na solidariedade social. E é essa experiência cabo-verdiana que nós estamos aqui no Mali para apresentar e partilhar com os nossos parceiros africanos. Jorge Santos vai defender na conferência de hoje que a comunicação com a diáspora deve ser bionívoca, em prol de uma melhor integração nos países de acolhimento e no próprio país de origem. No caso de Cabo Verde, o Ministro das Comunidades sustenta que há bons resultados. Por exemplo, no ano 2020, de acordo com as estatísticas do Ministério da Administração Interna, entraram em Cabo Verde 138 mil cabo-verdianos originais e descendentes. E uma boa parte desses cabo-verdianos vem para Cabo Verde não só para passar as suas férias com os seus familiares, mas também para investir em diferentes áreas. E hoje o investimento da diáspora, eu posso lhe dizer, neste momento já temos dados, é algo também que amanhã vou partilhar, já temos dados seja do investimento a nível de remessas financeiras nos bancos, já também, como temos feito aqui nos últimos meses, nos últimos 7, 8 meses,
uma grande campanha para participação em todos os processos de privatização, por exemplo, da Caixa Económica, agora do CV Handling, já foi lançado também todo o processo para a privatização da gestão da ENAPOR. Ou seja, em todos os processos de privatização, estamos a mobilizar a diáspora para investir. Conferências regionais à semelhança desta da CEDEAO, que começa hoje no Mali, tem lugar noutras regiões do continente. O Congresso sobre o Desenvolvimento é uma das realizações da década das raízes africanas e a diáspora africana até 2031, aprovada pelo chefe de Estado sob proposta do Togo. Vice-primeiro-ministro Olaf Correia encontra-se em São Tomé e Príncipe, participa na Conferência Internacional Traçando o Rumo, um financiamento ambiental inovador para a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe. É uma conferência apoiada pelas Nações Unidas e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Olaf Correia é orador no painel Transformar a Dívida em Dividendos da Natureza. As Forças Armadas estão a preparar o início das operações do avião da Guarda Costeira, ainda em processo de fabrico no exterior. A ideia, Levi Salomão, é acertar passos para que, chegado a Cabo Verde, o aparelho comece a operar o mais depressa possível. São informações avançadas ao primeiro jornal pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro. A aeronave deve chegar a Cabo Verde nas primeiras semanas de junho próximo. Está-se a trabalhar para a recepção da aeronave, com vista a que, quando chegue em Cabo Verde, no decurso do menos espaço de tempo praticável, começar as suas operações. Como deve perceber, a esquadrilha aérea não tem aeronave, já lá vão uns pares de anos, não é? E para fazer a recepção de uma aeronave tem que se preparar tanto a nível humano, mas também trabalhar na certificação desta aeronave, assinaturas de alguns protocolos de cooperação para que então estejam criadas as condições efetivas para a maior rentabilização e operacionalização deste meio que é fundamental para o país. É um conjunto de atividades a serem levadas a montante e depois para que o avião possa estar em condições de operar, tanto a nível de recursos humanos, mas também a nível de outros recursos institucionais. O chefe de Estado-Maior adianta que ainda este ano os meios navais estarão todos disponíveis, incluindo o navio Guardião. Temos vindo a falar há algum tempo que vai ficar pronto, mas temos a certeza de que efetivamente este ano o navio voltará a sulcar os mares de Cabo Verde e não só. 2024 é ano de exercícios militares com parceiros externos, já no dia 16 de março, um primeiro com as Forças Armadas norte-americanas. Já no decurso da próxima semana teremos uma equipa proveniente dos Estados Unidos no âmbito do protocolo do acordo celebrado entre Cabo Verde e os Estados Unidos, mais concretamente o estado de New Hampshire, que irá realizar um exercício muito interessante na Ilha de São Vicente. António Duarte Monteiro falava à Rádio de Cabo Verde a propósito da reunião do Conselho de Comandos alargado que decorre hoje e amanhã, das 9 horas às 15, nas instalações da Chefia de Estado-Maior das Forças Armadas, na cidade da Praia. A criminalização do assédio moral e sexual é insuficiente para travar o problema. A presidente da Associação Cabo-Verdiana de Mulheres Juristas defende que se impõe intensificar o debate sobre a temática com o envolvimento da sociedade civil. Aqui falta-nos ainda falar um pouco mais sobre este assunto para desnaturalizar determinados comportamentos que consideramos que são normais, mas que no fundo constituem assédio. Será necessário algum estudo para tipificar esses comportamentos que são assédio e são naturalizados? Eu acho que sim, porque, por exemplo, às vezes muita gente diz é apenas um elogio, eu estava a elogiar. Mas o assédio tem muito a ver com a pessoa se sentir constrangida em relação a determinada ação, em relação a determinada conversa, em relação a determinada atitude. Temos essa mania de dizer, não, eu só estava a elogiar, esta pessoa acha que está acima de todos e não pode então receber um elogio, eu não estava a dizer nada. Isto poderá ser, ok, está numa situação normal, mas não é normal. Está numa situação natural, não é natural.
Então eu penso que podemos sim aprofundar este debate para verificar quais seriam esses comportamentos que, à partida, culturalmente classificamos como comportamentos normais, não há ofensa, não há nenhum tipo de constrangimento e que, na verdade, há sim constrangimento, a pessoa não se sente bem com aquela atitude e configura-se o assédio. Helena Ferreira afasta para já qualquer mexida na legislação, que deve ser antecedida da realização de um estudo para aprofundar o conhecimento do fenómeno. A advogada propõe que, em simultâneo, devem ser montados mecanismos de detecção do assédio. Se nós temos, por exemplo, dentro da administração pública, uma ouvidoria do cidadão só para, uma ouvidoria dos trabalhadores só para essa questão do assédio, termos ali um provedor para tratar dessa questão do assédio, não só o assédio sexual, mas também o assédio moral, vamos começar a ter dados, começar a ter números também. Helena Ferreira revela que no próximo dia 26 de março tem lugar a primeira de uma série de tertúlias trimestrais em que a Associação Cabo-Verdiana de Mulheres Juristas projeta os planos seguintes e lança um tema a debate. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realiza hoje a 61ª reunião extraordinária. Em agenda, a criação de grupos de trabalho temáticos, como nos dá conta a jornalista Carmelita do Rosário. 30 dias após a 61ª reunião ordinária, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realiza a primeira sessão extraordinária, cuja ordem do dia tem que ver com a criação dos grupos de trabalho para os próximos tempos, conforme explica a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Euridice Mascarenhas. Efetivamente, é a primeira sessão extraordinária que estamos a ter neste mandato. Considerando que fechamos a 60ª plenária e foi unânime por todos os comissários que não deveríamos esperar mais 3 meses após a aprovação do plano de atividades para iniciarmos, portanto, a criação dos grupos de trabalho permanente e também grupos de trabalho temporário. Como sabe, direitos humanos é transversal. Temos várias temáticas que precisamos atacar, não é? Portanto, procurar melhores respostas, sermos mais eficazes e tendo 30 comissários, vamos distribuir os comissários para os grupos. Portanto, cada grupo terá uma temática que já está prevista no próprio Estatuto. Os grupos de trabalho dos 30 comissários da CNDHC vão estribar, acima de tudo, em assuntos como, por exemplo, especifica Euridice Mascarenhas, que marcam as principais preocupações do país ao nível dos direitos humanos. Olha, posso lhe dizer, estamos a falar desde, portanto, o grupo jurídico e de tratados, não é? Como sabe, temos relatórios a produzir de acordo com a Convenção, as convenções ratificadas e, portanto, a periodicidade de submeter os relatórios. Temos também, portanto, o grupo que vai tratar de género, criança, né, idosos. Temos questões muito específicas. Temos o grupo que vai tratar, por exemplo, da questão de... Estamos aqui, eu se calhar poderia depois da reunião, porque vai haver uma discussão, não é? Assim como também temos, em termos de grupos temporários, que são grupos que podem ser de acordo com a realidade, que vamos ter este ano três grupos. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realiza hoje a primeira sessão extraordinária, 30 dias depois da reunião ordinária, a contrariar os 90 dias que têm sido hábito. O ex-presidente norte-americano Donald Trump, que está na corrida para as eleições de novembro próximo, vai comparecer hoje numa audiência no Tribunal de Fort Pierce, na Flórida, no âmbito do caso que envolve documentos confidenciais encontrados nas propriedades e casas do magnata. Hoje, os advogados de Donald Trump vão apresentar os argumentos que sustentam o pedido feito pela defesa para que o caso seja rejeitado pelos tribunais. Donald Trump tinha pedido, em finais do mês passado, que o tribunal rejeitasse um caso em que é acusado de acumular ilegalmente documentos confidenciais, argumentando que goza de imunidade presidencial.
As eleições no Ruanda vão estar a solo. O presidente Paul Kagame vai sozinho para as eleições presidenciais de 15 de julho. Victoire Ingabire, que tinha estado preso e que é a principal figura da oposição do Ruanda, não pode participar nas eleições justamente porque o tribunal não reabilitou os seus direitos civis. As fronteiras entre Nigéria e o Níger estão abertas desde ontem, uma abertura que se segue às decisões do levantamento das sanções na cimeira da CEDEAO, realizada no passado 24 de fevereiro. As sanções da Nigéria foram duramente sentidas no Níger. A reabertura é um sinónimo de retoma das atividades comerciais e uma lufada de ar fresco do lado nigeriano, especialmente neste mês de Ramadão. Carlos Santos. Júlio Vera Cruz Martins na apresentação do primeiro jornal, edição para esta quinta-feira, hoje, dia 14 de março de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.